Oi, André, tava travou. Tu é descendente de alemão? Acho que eu já perguntei isso uma vez, né? Não, francês e italiano. Italiano? É, Hum. francês e italiano. Quem é a descendente de alemão? Arthur? Quem? Eu me lembro que tem. Quê? Eu sei que tem descendente de alemão nessa sala. Já perguntei, eu acho, no começo do ano. Era no ano Ah, passado, olha. polonês. Ah, polonês, eu me lembro disso, dessa história. E teus avós, possivelmente, Sim, meus avós, sim. que vieram para cá? A minha família é manezinha até não poder mais, gente. Eu não consigo chegar uma pessoa que não fosse daqui. Eu também. A tua também? Assim, de onde são teus bisavós? Daqui. Teus tataravós, não faço ideia, porque eu não sei nem o nome. Ninguém nem sabe o nome. Quem podia saber não morreu. Ah, na real, que a mãe do meu pai, ela é descendente italiana. Mas de resto é tudo manezinho. Mané, né? Os meus bisavós são tudo mané do Ribeirão da Ilha. Hum. Bem manezinho. Tem muita saída. A Steiger é de onde? Steiger é um sobrenome o quê? Oi? Steiger é um sobrenome o quê? Sei lá. Eu acho que é italiano, sei lá. Que eu tenho descendente italiano, mas não sei. Gabriel deve ser francês, né? Mas eu não sei, eu acho que Steiger é em inglês, eu acho. Não, é, não sei. É, o do Arthur é bem polonês, né, Arthur? Vamos combinar. Tu sabe alguma história da tua família? Se veio durante a guerra, pós-guerra, Arthur? O Steiger parece alemão mesmo. Né? Por isso que eu perguntei. Não sabe? Se vieram durante a guerra? Eu tive. O ano passado, por exemplo, a turma do ano passado tinha aluno que veio, que a família veio durante a guerra. Alguns vieram pós-guerra, né? Período de crise. A família Acabaram vindo. Oi? uma parte muito grande, como é que é italiano? É isso que eu sei, né? Sim. De Trento. O terreno da minha bisavó passava metade da Mauro Ramos dentro do sítio que ela tinha. Minha bisavó, Sim. sei lá. Sim. É isso mesmo, Arthur. Trento, na época, era na Áustria. Por isso que tinha uma briga entre a Itália e a Áustria por causa disso. Para pegar Trento de volta. Hoje já faz parte da Itália. Então, na aula passada, na aula retrasada passada, a gente estava falando sobre o fascismo na Itália, né? A instalação, a implantação de um regime fascista na Itália. E eu falei para vocês na aula passada que o regime nazista era essencialmente muito parecido, né? Com o regime fascista. O nazismo é um fascismo, mas o jeito como eles chegaram no poder foi diferente. Só para lembrá-los que os fascistas e Mussolini chegou no poder através de um golpe, né? A marcha sobre Roma e a exigência de que o rei Vitor Emanuel III. Eu vou olhar para vocês agora, tem três olhando para mim. Agora dou aula para vocês. O Vitor Emanuel III exigiu, né, que os fascistas exigiram que o rei colocasse ele como primeiro-ministro, daí começa a implantação do regime fascista. Então, de certo modo, foi um golpe, porque foi uma pressão para ficar no poder, e a partir disso a instalação de uma ditadura fascista. No nazismo, foi um pouco diferente. A chegada ao poder, né? Foi um pouco diferente. Porque Hitler, na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, eu já falei isso para vocês outras vezes, o Hitler ele era um soldado do exército alemão. Ele era austríaco, saiu da Áustria, foi para a Alemanha, e lá se alistou ao exército alemão, e ele era um correspondente de campo de batalha, ele levava a correspondência de um batalhão para o outro durante a guerra, né?
e ficou vivendo na Itália, mesmo depois da Itália, não, na Alemanha. Depois de acabar da guerra, ele continuava no exército alemão. Quando acabou a guerra, inclusive, ele estava internado, né, por causa de um acidente com gás tóxico, que machucou a retina dele, e ele estava internado quando acabou a guerra, e quando o Tratado de Versalhes foi assinado, que ele achou extremamente humilhante, não só ele, a Alemanha de modo geral, os alemães de modo geral, acharam o Tratado de Versalhes humilhante, porque o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia ter exército com mais de 100 mil homens, não podia ter indústria bélica, tinha que pagar uma indenização bilionária para a França e para a Inglaterra, dinheiro que eles nem tinham, né? E ainda teve que entregar Alsácia-Lorena. Lembra que esse foi um dos motivos da guerra, né, com a França? Teve que devolver para a França Alsácia-Lorena. Então foi muito humilhante para a Alemanha a derrota na Primeira Guerra Mundial, como deve ser muito humilhante para qualquer país, né, a derrota numa guerra, e a imposição, por aqueles que venceram, de uma série de condições por conta da guerra. E Hitler, quando acabou a guerra, continuou no exército alemão, era um soldado do exército alemão. Enquanto ele era um soldado do exército alemão, enquanto isso, Hitler ainda era um soldado desconhecido, a Alemanha passava pela crise, especialmente por conta da crise de 29, a gente já viu isso, né? O fim dos investimentos dos Estados Unidos, de empréstimo, etc. A crise na Alemanha fica muito séria, assim como na Itália, desemprego, fome, etc. E isso acaba fortalecendo o comunismo. Né? Especialmente nas cidades mais industrializadas, onde tinha mais operário, o comunismo começa a ficar muito forte. E daí, especificamente, no caso de Munique, uma cidade alemã, que era uma cidade bastante industrializada, na Baviera, em Munique tinha um partido, Partido Nacional Socialista, dos trabalhadores de Munique, que estava ficando meio perigoso aquele partido. Muito comunista, muito operário. Estavam falando coisas assim meio complicadas, muito comunista para o gosto. E o Hitler foi mandado para esse partido como um espião do exército alemão. Ele tinha que se infiltrar no partido para ver o que estava acontecendo, o que rolava nessas reuniões. E lá foi o Hitler embora, disfarçado de sei lá o quê, se infiltrou no Partido Nacional Socialista de Operários e percebeu, óbvio, né, que é um partido de ideologia comunista, e como um partido de ideologia comunista, culpa a burguesia pela crise. Por causa da desigualdade social, de riqueza, todo aquele discurso comunista que a gente já conhece, nós já falamos bastante sobre ele. E ao invés de entregar os comunistas ou o proletariado desse partido para os chefes, o Hitler, na verdade, vai mudar a ideologia do partido. Ele era muito bom de discurso, tá? Se vocês pegarem qualquer cena do Hitler discursando, vocês vão ver que Hitler tem um jeito de falar que é muito apaixonado, assim, né? Aqueles que envolve as pessoas. Era uma das muitas qualidades do Hitler. Oi? Lembra? Ele era uma Fala. qualidade dele boa, que ele sabia falar. Dizem que ele estava treinando os gestos, né? Ele era um bom orador, tá? Ele sabia era um bom orador. na hora de explodir e de falar calmo. Sim, sim. Ele sabia a hora exata, né? De fazer isso, de falar mais alto, os gestos. Aquilo envolve as pessoas. Eu penso muito, sabe como... Por isso que ele fez aquele discurso idiota ali. O teu áudio está tão ruim, Giovanni, eu não consegui ouvir. Por isso que ele conquistou tanta gente, o discurso de ódio dele lá. E só que ele falava bem, né? E sabe quem que eu penso quando eu ouço o Hitler falando? E aqui não é uma crítica, tá, gente? É só uma observação. Na verdade, eu não sou religioso, mas assim, alguns religiosos têm isso, né? Eles têm um discurso apaixonado, porque Deus vai te salvar, e Deus... No final das contas, a pessoa se entrega. Veja, se eu estou numa crise interna muito grande, se eu estou passando por um sofrimento interno muito grande, sei lá, perdi o emprego,
perdi meu apartamento, minha filha não quer me ver, minha vida está uma porcaria. É, chega alguém com esse discurso muito envolvente, muito apaixonado, porque Deus vai te salvar, porque Jesus vai te fazer andar. Essa pessoa me leva. Eu estou tão sem rumo na vida que se alguém me dá esse rumo, ainda que seja um rumo religioso, ele é muito, e tem um discurso muito envolvente, leva fácil, né? Então, alguns religiosos têm isso. Isso me lembra muito o Hitler falando. Ainda que eu não entenda bolhufas do que ele fala, a não ser a legenda, né? Mas o jeito como ele fala é muito apaixonado, então aquilo envolvia as pessoas. E com esse discurso, esse jeito de discursar, de uma oratória muito bem articulada, ele acaba mudando a ideologia desse partido. A culpa, segundo o partido, né, antes de Hitler, a culpa da crise é a burguesia. Hitler vai convencer esses operários que a culpa da crise não é a burguesia. A culpa da crise são os judeus. Ele infiltra ali o antissemitismo. E o mais interessante, olhem só, na verdade, o Hitler não está criando uma coisa nova. O antissemitismo não foi criado por Hitler. Okay? Ele bota para fora uma coisa nova. Né? Ele autoriza uma coisa nova. Isso é autorizar. Porque assim, já existia o antissemitismo. O antissemitismo, anti-judeus, que a origem do povo judaico é semita. Os hebreus são de origem semita. Lá na Península Arábica, aquele povo sujo. Nós estudamos isso lá no sexto ano. Eles sempre foram perseguidos, historicamente falando. Os hebreus já tinham fugido da Mesopotâmia, da Suméria. Os hebreus depois fugiram da Palestina, foram para o Egito. Os hebreus fugiram do Egito porque foram escravizados e voltaram para a Palestina. Chegam lá, tem os cananeus e filisteus, foi uma guerra danada. Depois vieram os persas, depois vieram os romanos. O tempo todo esse povo estava fugido, perseguido. Os hebreus eram um povo que estavam sem terra, desde sempre, né? Saiu da Suméria porque não tinha espaço para eles. Foi para a Palestina, chegou lá, tem uma seca. Vai para o Egito, é escravizado. Volta para a Palestina, os cananeus pegaram a terra. Vem os persas e dominam. Vem os romanos e dominam. Então, os hebreus sempre foi um povo muito sem terra, sem lugar fixo. Não conseguiram criar raízes no lugar. E por conta da perseguição religiosa, depois, quando o cristianismo aparece e é oficializado na Roma Antiga, ele se torna oficial na Roma Antiga, os judeus passaram a ser perseguidos e mortos nas fogueiras. Pensar na Idade Média, né? A quantidade de judeu que morreu queimado em fogueira. Então, o antissemitismo sempre existiu. Porque os cristãos achavam que esses judeus não acreditam em Cristo, né? Não concordavam com a religião deles. O que o Hitler faz, na verdade, é colocar para fora uma coisa que algumas pessoas achavam. Né? Já não gostavam dos judeus. Ele só tira o foco. Ele autoriza o antissemitismo. Quando ele começa a falar, a culpa disso é dos judeus, porque os judeus foram para a Primeira Guerra Mundial e não lutaram com vontade, porque eles não são alemães, eles ainda querem a terra deles. Então eles não vão lutar com vontade pela Alemanha, porque eles nem são daqui. O dinheiro da Alemanha está na mão desse povo, e se eles forem embora, a Alemanha quebra. Então, tá vendo como o discurso do Hitler, antissemita, vai autorizar quem é antissemita a pensar igual. Vamos pegar aqui, vamos pensar no Brasil. E aqui não é nenhuma relação, ok, gente? Então, eu vou criar um caso fictício. Ninguém tinha pensamento igual dele, ninguém concordava, né? Oi? Porque se ninguém tivesse um pensamento como o dele, ninguém concordava, né? Beleza. Aquilo não teria um campo fértil, né? Aquilo, seria uma ideia que não teria eco. Ninguém ia atrás. Então, vai atrás porque, de certa forma, pensa igual. Quer ver um exemplo, Giovanni? Vamos pensar assim, quer ver um país em crise, o Brasil, como já passou várias vezes, vai passar outras, muitas, pode surgir uma pessoa, um candidato,
com um discurso de que vai achar um bode expiatório para a crise. O bode expiatório vão ser os negros. Vou pensar aqui. A culpa da situação do Brasil é a quantidade de afrodescendentes que tem nesse país. Coloquem isso tudo entre aspas, tá, gente? Estou criando uma situação hipotética. Quando começa a falar isso, ele autoriza os racistas que existem na nossa sociedade, a gente sabe disso, autoriza eles a pensarem, a fazerem as coisas e a colocarem esse ódio dos africanos, dos afrodescendentes, para fora. Então, esse grupo que também acha que é um problema os africanos no Brasil, etc., etc., está autorizado a ser racista. E talvez esse candidato seja eleito. Né? Por quê? Porque ele está falando aquilo que uma parcela da população brasileira pensa, mas não fala. Não fala porque sabe que é crime. Né? Então, quando o Hitler vai para o Partido Nacional Socialista e prega o antissemitismo, e ele inverte o negócio, a culpa não é a burguesia, a culpa são os judeus. Então ele mudou a ideologia do partido, mas ele manteve o nome. Por isso que o nome do partido era Nacional Socialista. Daí vem a palavra nazismo. Nacional, socialismo, em alemão, né? Fica nazismo. Mas o socialista perde o caráter. Nazi, né? Oi? A sigla em inglês não era o nazi, o alemão não era nazi? Não, em alemão é nazi, nacional, né? Socialista, não sei como é exatamente o nome agora, como é que fala em alemão, né? Vai dar nazismo, a junção dos dois, nacional socialista. E depois eu vejo exatamente qual é a palavra. Mas ele manteve a palavra nacional socialista. Isso é interessante, porque o fato de ele ter mantido o nacional socialista faz com que algumas pessoas digam que o Hitler era comunista. Vocês têm se falado muito, em alguns momentos tem se falado, em Hitler, inclusive, como um comunista, que é uma leitura errada, historicamente, do ponto de vista histórico. Por que está errada? Porque Hitler não é contra a burguesia. Hitler não é contra a propriedade privada. Ainda que ele fosse a favor de um Estado forte, totalitário, como Mussolini, como Stalin, eles eram a favor de um Estado totalitário, forte. Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão não são contra a propriedade privada, diferente do stalinismo russo. Daí sim é comunista. O nazifascismo não é comunista. Pelo contrário, ele é anticomunista. Ele defende a propriedade privada, ainda que tenha um Estado forte, centralizado, na figura de um líder que vai salvar a nação dessa lama que se encontra, provocada pela guerra, inclusive, também pela guerra e pela crise de 29. Ele não é contra a propriedade privada, então não dá para colocar ele como um comunista. Tá? Mas ele mantém o nome porque o socialista tem um apelo social. Né? Tem uma coisa de juntar o povão, né? Só que perdeu o sentido original da palavra. O sentido original da palavra era socialista no sentido de igualdade social, de fim da propriedade privada, né? Com o tempo, etc, etc. Só que ele manteve essa palavra socialista porque tem um apelo social de agregar, de juntar pessoas, de achar que o partido está pensando no social, né, de diminuir as desigualdades sociais, etc, 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 que é ideologicamente o socialismo. Então, foi uma estratégia também essa da manutenção. Fala, Tiago. Por que ainda tem gente que diz que o nazismo é de esquerda? Por causa do nome socialista. Ah, tá. Não é de esquerda. É porque, assim, deixa eu apagar aqui o quadro. Lembra do Getúlio Vargas? Sim. Lembra? O Vargas também ficava entre a direita e a esquerda. O Vargas não era nem liberal, ele não é liberal, porque ele achava que tinha que ter um governo forte. Também não era de esquerda,
porque ele defendia propriedade privada. O Vargas era um nacionalista, a gente chamou. O Hitler e o Mussolini, a mesma coisa. Aliás, Vargas é colocado como um fascista brasileiro, né? Ó, o Hitler não é um liberal, no sentido de deixar a economia se autorregular. Não, ele achava que tinha que ter uma interferência do governo, mas ele não é contra a propriedade privada. Então ele é também um nacionalista. Né? O intervencionista. Né? Ele não é contra o capitalismo, não é contra a propriedade privada. Então não dá para colocar ele como um esquerdista, mas também não dá para colocar ele na direita clássica. Ele vai ser uma direita extrema. Né? Uma direita extrema no sentido de centralização do poder com interferência do governo na economia. Interferência forte, inclusive, muito forte. Tipo Vargas. Né? Bom, mudou a ideologia do partido, o partido nazista começa a se espalhar por outras cidades, né, na Alemanha, mas era um partido que tinha pouca representatividade. O que eu quero dizer com isso, Luan Steiger? Pouca representatividade é que tinham poucos senadores, poucos deputados do partido nazista. No começo eram só 2, 3 cadeiras, bem pouca. Né? E eles tentaram dar o golpe igual na Itália. Lá, a marcha sobre Roma, né? Eles tentaram fazer uma coisa parecida. É chamado de golpe de Munique, ou Putin de Munique. Eles organizaram em várias cidades, os nazistas sairiam e tomariam o poder. Um dia X estava combinado, todo mundo ia sair, tomar o poder, né, e acabar com a república do presidente Hindenburg. Só que no dia combinado, acabou que não saíram nas outras cidades. Só em Munique, o partido nazista, comandados por Hitler, vamos lá tomar o poder, ficou muito fraco, né? E eles foram presos. Nessa época que Hitler foi preso. E enquanto ele estava preso, foi quando ele construiu o livro dele, Minha Luta, de Kempf. Nesse livro, que ele não escreveu, tá? Ele ditava, alguém digitava, que não era digitar, era datilografar. Na época ele tinha uma máquina de escrever e tinha que ficar datilografando. Enquanto ele falava as ideias dele, alguém ficava datilografando. É nesse livro, Minha Luta, que ele vai teorizar aquilo que ele pensava. Tem 3 coisas importantes nesse livro para entender o nazismo, que vai ser a Bíblia do nazista. Né? A primeira delas, o antissemitismo. Ele vai explicar, do ponto de vista dele, a inferioridade da raça judaica. O arianismo, que é a superioridade da raça ariana, alemã. E a ideia de um espaço vital. Vou explicar. Assim, moçada, ó. Eles vão pegar, e não foi o Hitler que fez isso só, tá, gente? Isso aconteceu, e a gente já viu isso, inclusive. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Inglaterra, França, Estados Unidos, as grandes potências. Elas vão pegar uma teoria biológica, teoria do Darwin, da evolução das espécies, né, a adaptação ao meio, a ideia do Darwin que nós estudamos lá no 6º ano. Eles vão pegar aquela teoria da biologia e vão trazer para a sociedade. Vão criar uma coisa chamada darwinismo social, para justificar a ideia de que existiam raças. Olha como eles já fazem uma leitura errada do Darwin. Porque Darwin, né, para Darwin existia uma espécie, sapiens. Mas eles vão pegar a teoria do Darwin para dizer que existem raças mais evoluídas e raças menos evoluídas. E isso, na verdade, essa ideia de um darwinismo social era para justificar a dominação. Quando os ingleses dominaram a África, olha o bem que nós estamos fazendo para vocês. Quando a Bélgica invadiu o Congo, dominou o Congo belga, olha o bem que a gente está fazendo. Nós estamos levando uma raça superior, levando para uma raça inferior a civilidade, a urbanidade. A gente está levando para vocês uma coisa boa. Então, a dominação era vista como uma coisa boa, por causa desse tal de darwinismo social. Que foi uma leitura errada do Darwin. Darwin em nenhum momento falou isso.
Mas eles adaptaram a teoria do Darwin para justificar o que estavam fazendo. A Hitler também vai fazer isso, né? Ele vai dizer que existiam raças e que a raça, entre aspas, germânica, ariana, era a mais pura, era o sangue mais puro. Entre os sangues europeus, os arianos eram os mais puros. E como um sangue mais puro, o arianismo, os arianos, é óbvio que esse país tinha que dar certo. Como assim? Um país com pessoas de sangue puro não dá certo. Não tem lógica. Do ponto de vista da evolução, não tem lógica. Né? Então, ele vai defender essa ideia de que existia um sangue puro, o ariano, e um sangue impuro, dos judeus, que estaria contaminando os arianos. Por isso que precisavam ser exterminados, antes que eles contaminassem demais o sangue ariano. E a ideia do espaço vital é justamente isso. Ó. A Alemanha, por ter um povo tão puro, um sangue tão puro, que é óbvio, biologicamente isso não existe, né? Mas, na ideia da época, sim. Se a Alemanha tiver um espaço vital, um espaço maior, a Alemanha vai ser a grande potência do mundo. Por uma questão óbvia, um espaço necessário para um povo de sangue puro, melhor, vai ser uma grande potência. Então, essa ideia do espaço vital vai dar na Segunda Guerra Mundial. Na hora que ele começar a botar em prática isso, vamos começar agora a construir o espaço vital, que ele invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Mas, por enquanto, ele está na cadeia, está preso, muito bem tratado, inclusive, na prisão. Teve até o direito a uma pessoa que datilografava. Por quê? Porque o que o Hitler fala é aquilo que uma parcela da população alemã acredita. Foi ele que escreveu aquele livro dele, né? Aquela biografia que todo mundo leu. Isso, Na prisão, Mein foi? Kampf. Minha luta, foi aí. Quando ele sai da prisão, foi aí mesmo, Giovanni, que ele escreveu. Quando ele sai da prisão, eles percebem, na verdade, tanto Hitler quanto os líderes do partido nazista percebem que, bom, ilegalmente, num golpe não vai dar certo. Não deu certo. Nós temos que chegar no poder legalmente. Então o discurso começa a ficar mais forte e eles começam a ter mais cadeiras no parlamento. Mais cadeiras no parlamento. Mais cadeiras no parlamento. Eles vão crescendo. Cresce a tal ponto que o parlamento alemão, o parlamento alemão vai ficar assim, quer ver? Ó, uma maioria do Partido Comunista, uma outra maioria do Partido Nazista e um monte de partido pequenininho que ora ia para um lado, ora ia para o outro. Bem aquela coisa que a gente já estudou na Revolução Francesa. Os jacobinos, aqui os girondinos não muito liberais, né? E o pântano. Não é muito diferente. Tá? A outra diferença aqui é que aqui eles não são liberais, né? Agora, o Hitler precisava, para ele ser colocado como primeiro-ministro, como era o Mussolini na Itália, o Hitler precisava de maioria. Não pode ter um Partido Comunista como opositor. Ele precisava tirar os comunistas da jogada, para daí, sim, sendo a maioria, ele fosse eleito como primeiro-ministro, e daí passava a governar a Alemanha. E daí, para que isso acontecesse, ele vai usar uma estratégia, uma fake news. Ele manda botar fogo no parlamento, o parlamento alemão é incendiado, e ele culpa os comunistas. Ok? Isso já está provado, que na verdade foi a mando do Partido Nazista, que o parlamento foi incendiado, e os comunistas passam, então, para ilegalidade. Os comunistas botaram fogo no parlamento alemão. Então, passam a ser perseguidos, presos, por conta disso. E, com maioria no parlamento, agora, bom, os nazistas aprovam, Hitler passa a ser primeiro-ministro da Alemanha. Tinha um presidente, tá? O Hindenburg, mas quem governa na prática é o primeiro-ministro. E quando o Hindenburg morre, Hitler fica sozinho, ele não aprova as eleições, não tem eleição para presidente, ele vai assumir os dois cargos, presidente e primeiro-ministro, ele passa a ser o Führer, aquele que guia a nação para fora da crise. E começa a implantação
de um regime fascista ou nazista, que é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o nazismo é antissemita. O fascismo, ainda que não gostasse muito dos judeus, não tinha uma política do governo fascista da Itália de perseguição e morte dos judeus. Não. No caso da Alemanha, sim. Tá? E daí aqui começa assim, quer ver? Ó? As primeiras leis são leis tranquilas. Os judeus acabavam não se dando conta, alguns fugiram, porque se deram conta que vem encrenca por aí. Uma das leis dizia, obrigava os judeus a usarem a estrela de Davi, para ficar marcado no corpo quem é judeu. Então, todos tinham que usar do lado esquerdo do peito, do lado direito das costas, uma estrela de Davi. Depois, uma lei que proibia que andassem nas calçadas, junto com os alemães. Ó, já separa. Os judeus eram proibidos. Tá? Uma lei que proibia casamento entre os judeus e alemães. Começa aos poucos, começa a segregar, tá vendo? Até o ponto que vem uma lei mais rigorosa, que obriga os judeus a saírem das suas casas e irem morar em guetos. Todos os judeus, que tinham grana, inclusive, né, tinham que sair das suas casas e ir para um bairro específico. Aquele bairro era cercado. Tá? Um apartamento que morava uma família passa a morar 3 famílias, porque muitos judeus acabavam tendo que ir para o mesmo gueto, porque ali os alemães teriam o controle desse povo judeu. E daqui a pouco esses judeus começam a ser levados, então, para campos de trabalho, a princípio campos de trabalho, campo de concentração, e com o tempo passa a se tornar também campo de extermínio. Tá? Campo de concentração, gente, não é uma novidade na história. Inclusive, nessa época tinha, né? Os norte-americanos tinham campo de concentração para japonês, os japoneses para americano. Tinha campo de concentração em outros lugares do mundo. Mas aqui começa, então, uma fábrica da morte. Que era, como que eu vou matar mais gente em menos tempo? Essa era a grande questão dos campos de extermínio. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Derek, esses campos de concentração se tornaram campos de extermínio. A ideia era como matar mais gente em menos tempo, numa escala industrial. Inclusive, a pesquisa dos gases que eram usados para ser mais rápido. Né? O extermínio, especialmente daqueles que não estavam aptos a trabalhar. Então, quando eles chegavam no campo de concentração, vindos em vagão de boi, vagão de carga, não era em vagão de gente, eles eram levados em vagões fechados, tinham só aquela janelinha, né? Que não é para pessoas, é para agricultura, esse tipo de coisa. Ali eles já faziam uma seleção. Quem estava apto para o trabalho, quem não está, vai direto para a câmara de gás. Então, idosos iam direto para a câmara de gás. Crianças, não dá para ficar pensando em quem vai fazer com criança, manda para a câmara de gás. Pessoas que estavam muito doentes, pessoas com uma deformidade, ou tanto física quanto mental, esses iam direto para a câmara de gás. Eles não são aptos para o trabalho. Tá? E o que eles separavam, assim, que eles tinham um cuidado maior? Os gêmeos eram separados, ainda que fossem crianças, tá? Não iam para a câmara de gás, porque eles faziam experiências com os gêmeos. Então, eles injetavam lá um produto nos gêmeos e viam qual a reação que ia dar, e daí no outro não dava, porque o outro não recebeu, né? Para ver que reação aquele produto dava no corpo, eles separavam os gêmeos. E os outros, então, iam para a câmara de gás, e os outros iam para o campo de trabalho. Né? E assim começa com as leis que a gente já conhece, censura, toda aquela história, perseguição aos partidos opositores, o único partido, que é o Partido Nazista, que era permitido. E para o campo de concentração não foram só judeus, tá, gente? Claro que a maioria era judeu, e desses que foram 6 milhões morreram no campo de concentração. Mas iam criminosos comuns, ladrão, criminosos comuns, usavam um triângulo verde, iam
comunistas usavam o triângulo vermelho. Não é judeu, mas é um alemão comunista, vai também para o campo de concentração. E homossexuais, os homens usavam o triângulo rosa e as mulheres um triângulo preto. E os testemunhos de Jeová, que foram os únicos religiosos que não silenciaram. Eles não aceitavam o nazismo, não concordavam com a perseguição aos judeus. Então, os testemunhos de Jeová também foram presos em campos de concentração, usavam um triângulo roxo. Então, as pessoas no campo de concentração sabiam por que a outra estava ali. Mas a gente volta a falar sobre isso na próxima aula. Eu vou tentar achar um documentário que eu geralmente passo para as turmas de sobreviventes do Holocausto. Ok? E a gente assiste na próxima aula. Eu vi esse documentário. Oi? Eu vi esse documentário. Tu viu? Online. Vi. É meio pesadinho, eu acho. Mas ele mostra bem como que era viver nessa época. Oi? Não tem muito como não ser pesado, né? Não tem como não ser pesado, né? Eu vi a série da Anne Frank, do Netflix. É boa? É bem boa. Vou ver, não vi ainda. Fala de histórias, tipo, que viveram nessa época também, mas também fala a história dela. Eu fui na casa dela. Em Amsterdã, onde ela ficou escondida. Museu Anne Frank. Bem bom. Tá certo, gente? Bom fim de semana para vocês, então. André, só uma coisa. A gente estava discutindo no grupo da escola, a turma inteira, que a gente começou discutindo sobre a tarefa que tu tinha mandado sobre o cinema e a propaganda política. Das 31 páginas. E a gente estava dizendo que era muita coisa, porque nessa semana já tinha um monte de prova. E eu acho que a turma inteira entrou concordou que os professores estão dando muita coisa. Essa semana inteira foi assim, tá sendo só prova, sabe? E eles acumulam conteúdo pra jogar tudo em uma semana só pra gente fazer um monte de prova. O Jonathan marcou uma prova essa semana e vai marcar uma outra prova semana que vem. Como se não fosse suficiente todas essas provas, ainda mandam atividade. A professora de artes, normalmente, assim, tipo, na aula presencial, a gente demorava 2 semanas, às vezes 1 mês, para terminar um trabalho. E ela tá mandando um trabalho por semana. Essa semana ela mandou pra gente fazer uma escultura em 3D. Como é que a gente vai fazer uma escultura em 3D em uma semana? Ela não mandou a gente fazer uma escultura em 3D. Ela mandou. Um desenho da escultura. Não, mas mesmo assim, sabe? Ela manda muito trabalho. Como se a gente não tivesse mais nada pra fazer. Dito isso, o que vocês querem de mim exatamente? Não, é porque a gente tá aqui falando contigo por causa daquele trabalho que tu mandou das 31 páginas, que talvez, se tu fosse mandar coisas assim grande, talvez um tempinho maior. Mas ele deu 3 semanas, Luísa. Mesmo assim, cara, continua. Os professores não param de mandar tarefa porque o André mandou uma grande. Então a gente continua com um monte de coisa. Lu, acho que o Thiago falou uma coisa que é importante ali, ó. Posso negociar com vocês o prazo de entrega, para mim não é um problema, mas olha o que vocês estão fazendo. Vocês vão deixando acumular as coisas, e aí depois elas ficam grandes. 31 páginas para um aluno de nono ano não deveria ser um problema. 31 páginas, em 2 dias, tu lê 15 páginas por dia, em 2 dias tu termina o texto. Garanto que literatura, por exemplo, vocês leem, que bom, né, que leem, mais do que isso, espero, por dia. Mas o que vocês fazem daí? Como os outros estão marcando coisas, vocês pegam aquilo que vocês deixaram passar, que era para ter feito já, e daí aquilo vocês querem transferir. André. Cara, mas na verdade, André, agora os professores também estão mandando um monte de coisa porque eles não querem mandar tarefa nas férias. Eu, por exemplo, nas férias não vou querer ficar fazendo tarefa. Eu vou querer descansar naquelas 2 semanas ali. Não vou querer ficar fazendo tarefa. Sim. Então eu entendo porque os professores também estão querendo fazer bastante coisa agora, para não ficar acumulando a gente nas férias. Porque daí assim, transfere para o primeiro dia de aula. Beleza. Aí chega no primeiro dia de aula, eu não fiz porque eu estava de férias. Então.
Daí. Ano passado a gente teve que fazer um diário de bordo. Foi a pior coisa do mundo. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem uma proposta. Ok? A data de limite é dia 17, né? De julho. Quem não entregar no dia 17 de julho, entrega, segundo o prazo, do primeiro dia de aula. Sem prejuízo na nota. Como assim? Continua valendo 10. Ok? Mas não terá outro prazo. Pode ser? Ó, dia 17 é o prazo de entrega para aqueles que não querem ficar com tarefa nas férias. Não, eu vou fazer para entregar no primeiro dia de aula. Beleza, pode entregar no primeiro dia de aula, mas não tem segundo prazo. Pode ser assim? Mas quem quiser te entregar antes, pode. Dia 17. Se livra do trabalho, vai para as férias aproveitar e descansar. Beleza. Pois é, eu até acho que eu te mandei, mas eu não sei se ficou certo. É o que eu falei. Eu não sei se tu viu, mas eu te mandei já, mas eu acho que não sei fazer. Ai, não abri ainda o e-mail. Mas eu já fiz o bagulho, o negócio do artigo, Beleza. sabe? Eu não li todo o artigo, mas eu li assim, sabe? Tipo, até algumas páginas, eu escrevi o que eu, tipo, já tinha entendido algumas coisas. Sim. Eu até coloquei Sim. algumas coisas que eu tinha pegado, tipo, entre aspas, ali que tu falou, pra gente colocar quando a gente for copiar alguma frase, sabe? Uhum. Do texto. Depois eu abro lá meu e-mail para olhar, não olhei ainda. Combinado assim, então, gente? Combinado. Todos de acordo? D'accord? Uhum. Beleza, então, ainda bem que tá gravado aqui, ó. Certo, Luísa?